meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Eu me chamo Michele e seja bem-vinda à nossa aula de matemática de hoje. Nossa unidade temática trabalhada hoje será os números. O nosso objeto de conhecimento é significados de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte. E o tema da nossa aula de hoje é compreensão do significado de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e da décima parte. Então, o que é que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar o que é a metade, a terça parte, a quarta parte, a quinta parte e a décima parte, tá certo? Vamos aprender tudo bem direitinho, com calma. A gente rapidinho aprende, tá? Que é tudo muito fácil. Então, vamos começar. Primeiro, a gente tem que entender o que é metade, tá bom? Então, quando eu falo de metade, eu vou falar que é algo que é dividido por 2, tá certo? Isso aí a gente aprende desde pequeno. Por exemplo, quando a gente tem um irmão, a mãe da gente fala assim, dê a metade para o seu irmão. Então, você pega, por exemplo, um pacote de biscoito, divide no meio, fica um para você e o outro para o seu irmão, tá? Isso que você está fazendo já significa uma divisão por 2. Então, metade, a gente aprende naturalmente em casa, tá certo? Então, quando eu digo que vou fazer a metade, eu vou pegar esse número ou esse objeto e vou dividi-lo por 2, tá bom? Então, como é que eu represento isso em forma de desenho? É assim, tá? Como está aparecendo na tela. Tem o inteiro e tem a metade. E a fração é o que está escrito aí, ó, 1 sobre 2. É a forma de fração, tá certo? Eu tenho o círculo inteiro, eu tenho ele dividido no meio e eu tenho ele em forma de fração, ó, metade, 1 sobre 2, tá certo? E aí agora a gente vem para os cálculos. Vou fazer a metade de 10, tá? A gente começa com um númerozinho simples. Então, eu vou pegar o 10 e vou dividir por 2, tá bom? Lembrando que esses 2 pontinhos significa divisão, tá? Então, quanto é 10 dividido por 2? 5. Muito fácil, né, gente? Já tivemos aqui nossa aula de divisão, tá? Lembra que a gente pega a tabuadinha da multiplicação, nesse caso a tabuada do 2, né? Porque o 10 dividido por 2. Então, eu vejo lá na tabuadinha do 2 qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 10, né? Então, a gente sabe que 2 vezes 5, 10, tá? Por isso que 10 dividido por 2 vai ser igual a 5. Ah, professora, eu ainda não estou com a tabuadinha na cabeça. Não tem problema. Você bota 10 bolinhas, bota 2 espacinhos e vai levando um elemento para cada espacinho até terminar as bolinhas, tá certo? O importante é a gente fazer o cálculo. E a metade de 6, tá? Então, olha, 6 dividido por 2 vai ser igual a 3, tá certo? Porque 2 vezes 3 é 6, tá? Então, quando eu falar de metade, eu vou falar que é algo dividido por 2, tá? Agora, quando eu falar de terça parte, ou 1/3. Se a metade é dividir por 2, a terça parte vai ser para dividir por 3, tá certo? 1/3 ou terça parte significa dividir por 3. E aí tem a representação em desenho, ó. Tem um inteiro, e eu dividi esse inteiro em 3 partes. E a fração tá lá, ó, 1 sobre 3. É um espacinho daquele, tá? Pode ser o espacinho azul, ou laranja, ou um amarelo, tá? A terça parte é quando eu pego o inteiro e divido ele em 3 partes e pego uma parte dessa para mim, tá bom? Então, como é que eu faço? A terça parte de 12 vai ser 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. Por quê? 3 vezes 4, 12. E a terça parte de 18, 18 dividido por 3 vai ser igual a 6. Porque 3 vezes 6, 18. Tá certo? Ah, professora, eu acho que eu já estou começando a entender, ó. Metade eu divido por 2. Terça parte, ou 1/3, eu divido por 3. E a quarta parte?
A quarta parte significa dividir por 4, tá certo? Então, temos aí a representação do inteiro, e eu peguei esse inteiro e dividi em 4 partezinhas. E na fração eu vou ter 1 sobre 4. Significa que eu peguei uma barra de chocolate, dividi ela em 4 pedaços e peguei uma para mim, né? É um quarto, tá? Dessa barrinha de chocolate. E aí, como é que eu faço agora? A quarta parte de 28. 28 dividido por 4, que vai dar 7. Por quê? 4 vezes 7 é 28, tá bom? E a quarta parte de 36. 36 dividido por 4, que vai dar 9, tá? 4 vezes 9, 36, tá bom? Então, lembra, metade eu divido por 2, 1/3 ou terça parte eu divido por 3, quarta parte eu divido por 4. Quinta parte, aí todo mundo já entendeu agora, né? Eu vou pegar esse inteiro e vou dividir por 5, tá? Então, a quinta parte significa isso, dividir por 5. Ó, tem um inteiro, e aí eu dividi ele em 5 pedacinhos. E na fração eu vou ter 1 sobre 5, tá bom? Peguei uma barra de chocolate, dividi 5 pedaços iguais, peguei um pedaço para mim. Peguei 1/5 desse chocolate para mim, tá bom? E aí, do mesmo jeito, a quinta parte de 15 vai ser 15 dividido por 5, tá? E aí, quanto é que dá? Dá 3. Por quê? 3 vezes 5, 15, tá certo? E a quinta parte de 40 vai ser 40 dividido por 5, que vai dar 8. Por quê? 5 vezes 8, 40, tá certo? Ah, professora, eu já entendi. Então, se for a sexta parte, é dividido por 6. Isso. Sétima parte, dividido por 7. Isso. Oitava parte, dividido por 8. E assim sucessivamente. Então, a décima parte vai ser o quê? Dividido por 10. Tá certo? Então, metade vai ser dividido por 2. Terça parte vai ser dividido por 3. Quarta parte dividido por 4. Quinta parte dividido por 5. E a décima parte dividido por 10. Tá bom? E aí, damos a representação na forma de desenho, ó. Eu tenho inteiro, dividi em 10 pedacinhos e um pedacinho dele está lá na forma de fração, tá? 1 sobre 10. É como se eu tivesse pego uma barra de chocolate, dividido em 10 pedacinhos e tirado um pedacinho desse chocolate e ficado para mim, tá? Eu fiquei com 1/10 desse chocolate, tá bom? Então, como é que a gente calcula a décima parte? Ser 10, a décima parte de 10 é 10 dividido por 10. Se eu tenho 10 chocolates para dividir para 10 crianças, cada um ficou com 1, não é? Então, 10 dividido por 10, 1. E aí, agora, a décima parte de 40 vai ser 40 dividido por 10, que vai dar 4. Por quê? 10 vezes 4, 40, ou 4 vezes 10 também é 40, tá? Lembra? A ordem dos fatores não altera o produto na multiplicação. Então, todo mundo entendeu, né? Agora, a gente vai para a parte dos exercícios, tá bom? Então, vamos praticar. Observe a caixa de ovos a seguir e responda o que se pede. Eu tenho 3 perguntinhas aí, tá? Quantos ovos há nessa caixa? Essa é fácil, é só vocês saírem contando aí quantos ovos tem dentro da caixa. Então, a gente já contou e viu que tem 18 ovos, tá certo? Agora, preste atenção. Se comprar a metade de ovos que estão nessa caixa aí, quantos ovos eu comprarei? Eu só quero comprar a metade dessa caixa. Quantos ovos eu vou comprar? Eu sei que tem 18 e a metade é dividir por 2, não é isso? Então, eu faço 18 dividido por 2, tá certo? Então, quanto é 18 dividido por 2? Vai dar 9, porque 2 vezes 9, 18, tá certo? Agora, presta atenção. Eu quero utilizar 1/3 desses ovos que estão na caixa para fazer uma receita, tá?
Quero utilizar um terço dos ovos nessa caixa numa receita. Então, quantos ovos eu vou usar para fazer? Então, eu vou pegar os 18, que é a quantidade de ovos que tem na caixa, e eu sei que o terço é dividir por 3. Então, eu deixo lá, ó, 18 dividido por 3, que vai dar 6. Por quê? 3 vezes 6, 18. Tá certo? Então, lembrando, metade eu divido por 2 e o terço eu divido por 3. Tá certo? Tá vendo, gente? Que não é difícil. É tudo muito fácil. Todo mundo tá aprendendo. Eu tô vendo aí em casa. Então, vamos continuar. Tá certo? Numa loja de doces, foram encomendados 36 mini bolos. Luiz colocará em cada caixa a metade da quantidade de bolos para não amassar. Então, veja só. Luiz tem 36 mini bolos e ele vai botar a metade dessa quantidade numa caixa e a metade em outra caixa. Porque a metade é dividir por 2, não é isso? Então, a pergunta lá da letra A é o seguinte: quantas caixas Luiz vai usar para separar o bolo? Se é a metade, então eu preciso ter 2 caixas, tá certo? Então, quantas caixas ele vai usar? 2 caixas, tá? Se ele fosse fazer o terço, ele usaria 3 caixas. Se ele fosse usar a quarta parte, ele usaria 4 caixas. Mas como é a metade, então ele só usa 2, tá bom? Agora a letra B. Quantos bolos ficarão em cada caixa? Eu tenho as 2 caixas e tenho 36 bolos. Então, vai ser 36 dividido por 2, tá bom? Ah, professora, mas a tabuada do 2 lá só vai até o 20. Como é que eu vou fazer agora para dividir 36 por 2? É isso que a gente vai aprender. Primeiro, ó, eu dou uma separadinha ali do 3, do 6, né? Boto esse tracinho. Agora, eu vou fazer 3 dividido por 2. Lá na tabuada do 2 tem 3? Não, né? Mas tem o número 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 1, ou 1 vezes 2, né? Que vai dar 2. E jogo lá embaixo do 3. Então, vai ser 3 menos 2, que ficou 1. Aí, agora, eu pego aquele 6 que está lá sobrando e junto aqui junto do 1. Aí, vou lá na tabuadinha do 2 para ver qual é o número que multiplicado por 2, que vai dar 16. Tem sim, ó, que é o 8, tá? 2 vezes 8, 16. Aí, eu jogo 16 lá embaixo. 16 menos 16, 0. Então, em cada caixa tem que ter 18 bolinhos, tá certo? Pego uma caixa, boto 18, pego outra caixa e boto 18, tá bom? E aí, quantos bolos ficarão em cada caixa? 18 mini bolos em cada caixa, tá certo? Vamos continuar. Ó, responda as questões abaixo. A metade de R$30, né? Lembra que esse símbolo aí é o símbolozinho do dinheiro, que é o R com o S cortadinho. Pronto. Então, qual é a metade de R$30? Eu vou fazer 30 dividido por 2, que vai dar 15. E aí, a metade de R$30 vai ser R$15, certo? A terça parte de 30 vai ser... Terça parte, lembra? Dividir por 3. Então, eu pego 30, divido por 3 e vai dar 10. Então, a terça parte de R$30 vai ser R$10. A terça parte de R$21 vai ser 21 dividido por 3, que vai ser igual a 7. Então, a terça parte de R$21 vai ser R$7, tá certo? Lembrando, metade eu divido por 2, terça parte eu divido por 3, tá? Agora, preste atenção. Eu quero a terça parte da metade de 30. Veja, tenho 2 perguntas numa só. A terça parte da metade de 30. Então, primeiro eu preciso fazer a metade de 30, que a gente já fez lá em cima, né? Que eu já sei que a metade de 30 é 15. Para depois fazer a terça parte
do 15, tá bom? Então, se é a terça parte do 15, então é 15 dividido por 3, tá? Que vai dar 5, e aí a resposta vai ser R$5. Ó, a terça parte da metade de 30. Primeiro eu faço a metade de 30, que a gente já tinha feito lá na letrinha A, para depois eu pego o resultado e faço a terça parte do resultado. Tá bom, gente? Que foi o que a gente fez. Tá certo? Ficou fácil de entender, né? Essa era um pouquinho mais complicada, mas depois que a gente entende, fica fácil de resolver. Tá bom? Ó, presta atenção. Arthur tinha 12 figurinhas para colocar em um álbum. Arthur colocou a quarta parte da quantidade de figurinhas que possui. Quantas figurinhas ele já colocou nessa pasta? Ó, essa já é um pouquinho mais fácil, porque ela também tem um recurso visual pra gente, tá certo? Eu já tenho aí, ó, a imagem com a resposta, né? Eu tenho as páginas, né, do álbum, que tem os 12 espaços, e aí já tem as figurinhas, né, já colocadas. Mas, para quem já está fazendo um cálculozinho, como é que eu faço? Ele quer a quarta parte de 12, né, que ele diz ali, ó. Arthur colocou a quarta parte da quantidade de figurinhas. Quantas figurinhas ele já colocou? Então, vai ser 12 dividido por 4. Quanto é que dá? 3, né? Porque 3 vezes 4, 12. Tá certo? Então, a quarta parte de 12 é 3. Arthur já colocou 3 figurinhas aí nessa página. Tá certo? Então, essa questãozinha é para quem ainda precisa do recurso visual e para quem já está fazendo ela de cabeça. Tá certo, gente? Agora, para a gente dar uma encerradinha, para a gente fechar os nossos assuntos de hoje. Ó, observe as figuras e em seguida complete as lacunas. A quantidade de quadradinhos pintados representa a quarta parte do total de quadradinhos. Então, eu tenho 20 quadradinhos aí, tá? E eu quero a quarta parte. Então, vai ser 20 dividido por 4. Quem já sabe fazer 20 dividido por 4, já dá logo de cara a resposta. Quem não sabe, é só contar os quadradinhos que estão pintados. E aí, eu tenho 5, né? 20 dividido por 4, 5. Então, a quarta parte de 20 é 5, tá certo? Por que 5, professora? Porque 4 vezes 5, 20, tá certo? A quantidade de quadradinhos pintados representa a quinta parte, tá? Então, aí eu tenho 20 quadradinhos e tenho alguns pintados, né? Mas aí eu quero a quinta parte. Então, quanto é a quinta parte de 20? 20 dividido por 5, que dá 4, tá certo? Então, a quinta parte de 20 vai ser 4. Por quê? 5 vezes 4? 20, tá? Para quem ainda não consegue fazer as continhas, é só contar os quadradinhos que estão pintados. Agora, ó, a quantidade de quadradinhos representa a 10ª parte, tá bom? Então, eu tenho 20 quadradinhos e eu quero a 10ª parte. Então, vai ser 20 dividido por 10, que vai dar 2. Então, a 10ª parte de 20 é 2, tá certo? Lembrando que quem ainda não consegue fazer, é só contar o quadradinho, tá bom? Então, vamos só revisar um pouquinho. A metade eu divido por 2, a terça parte eu divido por 3, a quarta parte eu divido por 4, a quinta parte eu divido por 5 e a 10ª parte eu vou e divido por 10. Tá certo, gente? Então, ó, o que foi que nós estudamos hoje? Hoje nós vimos metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e 10ª parte, tá certo? Essas são as nossas referências utilizadas hoje e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aprendido bastante. Não esqueça de praticar e revisar sempre o conteúdo em casa. E eu espero vocês na próxima aula.